Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Tu tens conduzido este culto, Pai. Então continua usando Tua serva, Pai, conforme Tua palavra diz. E toda a igreja vai dizer amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Eita, meus irmãos, me lembrei da vigília. Diga, ai meu Deus, será que vai acontecer para hoje, hein, pastor? Eita glória, meu Deus. Deus está falando tremendo hoje com todos nós. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João 4. João 4. João 4, 5. João 4, 5. Capítulo 4, versículo 5. A mulher samaritana. Porque hoje é culto de missão, mas Jesus, Ele fez muitas missões quando Ele estava aqui na terra. E o último culto de missões do ano, não é o último não, é o último do ano, mas 2014 tem outros. E 2020, não, é 2014 não, eu estou voltando, 2024, meu Jesus amado. Esse 2014 não sai da minha boca. 2024, irmãos, vai ser o ano profético de nossas vidas. Se algo não aconteceu em nossas vidas esse ano, pode crer que 2024 em janeiro já vai começar recebendo as bênçãos e as vitórias. Todos acharam, irmãos? Vamos lá. E chegou, pois, a uma cidade samaritana, numa cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó dera a seu filho José. E achando-se ali um poço de Jacó, Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. O 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber, a mim que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu gado? E replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, me dá desta água para que não mais tenha sede e nem venha aqui tirar. E disse-lhe Jesus: vai, chama teus marido e vem cá. E respondeu a mulher: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disse bem, não tendo marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tem não é teu. Isso disse verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Só tem aqui, irmãos. Então, irmãos, aquela mulher, você viu que Jesus viu aquela mulher. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui, quando a gente está lendo essa passagem da mulher samaritana, que ela era uma mulher
pelo visto humano, ela era desprezada. Ela era uma mulher que ninguém dava valor. Ela era uma mulher que as pessoas olhavam para ela com desprezo, devido à fama, devido à reputação dela naquele lugar. Mas existia um que não olhava para a aparência. Existia um que ele não estava atrás de olhar o bem social daquela mulher. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele não olha o teu bem social. Ele não olha pelo dinheiro que você tem. Ele não olha para a melhor roupa que você está vestido. Sabe por quê? Porque ele olha para o que está dentro de você. Ele olha para o que tem dentro de você. Então, quando Jesus viu aquela mulher naquele poço, com certeza ele viu alguém que estava precisando de Jesus. Ele viu alguém que estava com o coração deprimido. Porque as pessoas olhavam para ela no físico, mas Jesus olhava para o que estava dentro dela. Então, quando Jesus pediu água a ela, porque Jesus, se ele quisesse tomar água, não precisava ele pedir, não era isso? Porque ele era o Filho de Deus. Bastava ele querer a água, ele bebia. Mas ele foi até a ela para falar com ela, porque ele queria, sabe o que, irmãos? Salvar aquela vida. Isso era fazer missão. Porque ele era o Filho de Deus. Ele poderia ter colocado, sabe o que? Somente os discípulos para andar fazendo o id dele. Mas ele mesmo fazia o id também. Ele mesmo pregava a palavra de Deus. Porque ele era o Filho de Deus, mas ele pregava a palavra de Deus. Porque ele sabia que a palavra libertava. Ele sabia que sobre a palavra, aquela pessoa, quando ouvia a palavra e deixava ela entrar, ela não era a mesma pessoa. Porque, meu irmão, quando você ouve a palavra e você deixa ela entrar, você se liberta na hora. Porque quem liberta é a palavra é Jesus. Conhecerei as verdades, a verdade vos libertará. Quem é a verdade é Jesus. Então, vai estar liberto. Então, quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, Jesus começou a contar a vida dela. Imagino que ela deve ter ficado, meu Deus, será que alguém contou minha vida para esse homem? Mas ela começou a contar para ele, sabe o que? A verdade. Quando ele mandou chamar, vai chamar o teu marido. Ela disse que não tinha marido. E ele já fez a revelação. Disse bem a verdade. Você não tem marido. Teve sim, que o que veio com você não é seu. Então, por que Jesus? Porque aquela mulher, ela estava com o coração aquebrantado. Ela estava com o coração ali. Só Deus sabia como ela estava. Ela não pensou, sabe o que? Eu vou mentir. Eu vou dizer que eu tenho um marido. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente está com o coração aquebrantado diante da presença de Deus, não adianta vir qualquer pessoa, você conta a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade doa quem doeu. O importante é que o Pai Todo-Poderoso, ele está sabendo da verdade. Ele está vendo tudo. Sabe por quê? Porque é a verdade que liberta. A palavra é a verdade. E eu fui ler vários versículos da Bíblia. Em todos os versículos da Bíblia, a palavra de Deus sempre fala na palavra. Quando Jesus mandou Pedro ir para aquela pescaria e lançar as redes, Pedro disse: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe. Mas ele falou o que para ele? Sobre a tua palavra eu vou lançar rede. E ele teve uma pesca maravilhosa, meu irmão. Eu quero te dizer sobre essa noite, sobre a palavra, que a palavra é Jesus. Não existe outra, é Jesus. Ela que liberta. Não adianta. Se você não quer ouvir, se você não deixar a palavra entrar, não tem como se libertar, meu irmão. Porque é somente com a palavra que você é liberto. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Você pode até querer ir por outro caminho, mas só existe um que leva a Deus. É o caminho que Jesus nos ensinou. Esse é que leva nós até Deus. Então, quando a gente começa a dar ouvido à palavra, a gente começa a viver a palavra, porque a palavra é Cristo. E essa mulher aqui, ela começou a perguntar a Jesus: ah, mas eu quero dessa água.
eu quero dessa água, porque ela não conhecia espiritualmente que água ele estava falando. Ela pensava que era aquela água do poço ou era outra água que ele tinha. Mas ele estava falando: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo que ninguém ia ao Pai se não fosse por ele, porque a água que ele desse, ela não ia ter mais sede, mas a água que ele ia dar, sabe qual era? Era a palavra, porque a palavra era ele. Irmãos, e quando a gente está nos caminhos do Senhor, quando a gente dá ouvido à palavra, não tem como nós sentir sede, não tem como mais nós olhar para as coisas do mundo e sentir sede. Sabe por quê? Porque nós estamos firmes na rocha, e a rocha, eu quero te dizer essa noite, que é Cristo, é Ele. Quando você está firme, não tem como você sentir vontade de fazer as coisas que a carne quer. Sabe por quê? Porque você está firme na palavra. Você vai orar, você vai buscar. Se tem algo que está vindo na sua vida e você está vendo que é certo, você vai orar. Sabe por quê? Porque você lembra da palavra: conhecerei a verdade vos libertará. Então você vai para a palavra, que é Ele. Porque Ele fica, sabe como, irmãos? Com todos nós é assim. Quando a gente começa a conhecer a palavra, não é isso? A gente começa ali. Você quer fazer algo errado, a palavra começa a vir na mente: conhecerei a verdade vos libertará. Aí você, a palavra: eu não posso, porque tudo, meu irmão, é lícito, mas nem tudo convém para nós. Tudo é lícito, tudo é lícito. Ah, irmão, eu posso beber, pode. Você pode sair, prostituir, pode tudo. Mas a única coisa que você não vai poder entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus só entra quem vive a palavra. No reino de Deus só entra quem renuncia às coisas deste mundo, porque sem renúncia não tem como ver Jesus. Então é a palavra, meu irmão. E aquela mulher teve um encontro com Jesus. Aquela mulher ficou curiosa: pois eu quero essa água, eu quero essa água. Sabe por que ela ficou? Porque quando ele falou que ela não ia ter mais sede, ela ficou ali se perguntando: mas que água é essa que eu não vou ter sede? Porque se eu beber essa, eu vou ter sede. Irmão, quando ele fala sede, ele está falando espiritualmente. A sede que ele está falando para mim e para você essa noite é as vontades, é os desejos que nós, quando Deus resgatou daquele mundo lá fora, nós deixamos por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque as pessoas às vezes olham para a gente: olha só quem era fulano, olha só quem era, mas ele não é mais. Sabe por quê? Porque a palavra libertou. Porque a palavra que faz a transformação na vida. Ninguém transforma a nossa vida se não for Cristo. Só Jesus pode transformar a vida, meu irmão, a minha e a sua vida. Só Deus. Então quando nós damos ouvido à palavra, não tem como dar errado, não tem como sair dos caminhos do Senhor, irmãos. Porque muita gente, elas querem estar dentro da casa do Senhor, mas elas querem orar, olhar e dizer: eu quero estar, eu estou na casa do Senhor, mas elas querem, sabe o que? Não querem renunciar. Porque a renúncia dói, irmãos. A renúncia dói. Porque Deus, às vezes, Jesus, Ele pede coisas para nós que vai doer, vai custar para nós. Mas sabia que quando a gente renuncia por amor a Ele, a gente ganha muito mais. Sabe por quê? Porque não tem adianta a gente ganhar o mundo inteiro nessa terra e naquele grande dia ouvir da boca dele: aparta-se-vos de mim, maldito, eu nem te conheço. É como a irmã Pauliana cantou um louvor e a gente meditou naquela letra. É a verdade. Hoje a gente vê muitos escândalos na casa do Senhor, mas Deus falou que ia acontecer isso. E isso é para mostrar, sabe o que é a diferença de quem serve e de quem não serve. Porque a pessoa às vezes pode até enganar o homem, mas não engana Deus, porque Ele está lá vendo nós. Então, meu irmão, eu digo para você: fique na palavra, porque a palavra é a nossa salvação, porque a palavra é Jesus Cristo. Se você ficar na palavra, você não vai ter mais sede. Sabe por quê? Porque é Ele que nos liberta. Mas Ele só liberta eu e você se nós deixar, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Não vai pensar que Ele vai bater, mas se você dizer: fica aí fora, Jesus, eu não quero, Ele vai ficar lá.
Porque Ele não quer nada forçado, irmãos. Às vezes eu fico olhando, irmão, tantas pessoas têm chamado, tantas pessoas, mas às vezes não quer. Sabe o que a gente diz? Vai pregar. Eu não quero, né? Não. Eu não sei, irmãos. Eu não sou pregadora, não. Eu sou apenas um vaso que Jesus tem usado. Porque é Ele que dá o entendimento. E eu fico olhando, você acredita, missionário? Eu fico olhando assim, meu Deus. As pessoas, toda pessoa que quer. E às vezes ele ainda não pegou o entendimento. E pessoas que querem se escondem. Porque eu não acredito, irmão, que uma pessoa que tenha chamado, ele vai ter medo de pregar a palavra de Deus. Porque eu lhe digo uma coisa, irmãos. Eu posso estar na minha casa, a pessoa me ligar. Se for para pregar a palavra do Senhor, eu vou. Se for para falar de Jesus, eu vou. Se for para orar por alguém, eu vou, irmãos. E eu vou alegre, satisfeito. Sabe por quê, irmão? Porque eu amo quando Deus me tirou desse mundo aí fora. Eu me dediquei a dizer, Senhor, me usa. E quando eu dizia para Ele que eu tinha vergonha, meu Deus, eu não vou, não sei. Foi a hora que Ele começou a mandar os profetas virem dizer para mim: se você não aceitar o chamado, vai vir outro e vai ficar no teu lugar. E aí eu comecei a dizer: meu Deus, servir a Deus é amar a palavra dEle. Servir a Deus é gostar, meu irmão. Irmãos, onde eu estava, sabe aonde? Eu estava na casa dos meus pais. Eu viajei para a casa dos meus pais sexta-feira. Mas ontem, eu só vinha domingo. Eu tinha falado até com o pastor, não era pastor. E Deus começou a martelar no meu. Mas você fez um compromisso comigo, que era sábado à noite. Eu digo, meu Deus. E meus pais fazendo plano lá, minha filha, amanhã isso. E eu, meu Deus, como é que eu vou dizer para eles que vou embora hoje? E aí, quando deu 5 horas da tarde, eu digo, não, Senhor, eu vou ter que falar. Mamãe, eu vou ter que ir embora hoje. Mas minha filha, final de semana, há dias que eu não lhe vejo, meu pai. Eu digo, pai, é porque eu tenho um compromisso, 8 horas, terminar uma campanha. Aí o meu esposo, pois vamos. E a gente veio, irmãos. Cheguei 7h20, mas eu vim. Sabe por quê? Porque eu vim honrar meu compromisso com meu Deus. Sabe por quê? Porque vale a pena, meu irmão, a gente ter um compromisso com o nosso Deus. Porque quando a gente está na palavra, a gente tem amor pela palavra. Porque eu não estou aqui, não é pregando eu estou pregando a palavra do Senhor. Então, se você tem um chamado, se você acha que tem um chamado e você quer apenas sentar nessas cadeiras aqui, mas você diz, eu não quero, às vezes a Deus até te dá, você louva, mas eu não quero louvar. Você prega, mas eu não quero pregar. Tu não está te envergonhando, não é de mim, não é do pastor, é daquele lá. Porque ele diz que aquele que se envergonhar dele, naquele grande dia, ele vai dizer: aparta-se-vos de mim, maldito, eu nem te conheço. Você acha, meu irmão, que é fácil a gente subir aqui para pregar o evangelho de Cristo? Mas eu quero te dizer, quem capacita é Ele. Quem dá o entendimento é Ele, a palavra é dele. Então quando Ele mandar, suba. Está aqui meu cunhado, ele sabe. Está aqui minha cunhada, ele sabe de onde é que Deus me tirou, não é isso? Ele sabe, irmãos. Eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar a palavra do Senhor. Eu achava bonito, mas eu dizia, eu sou incapaz, Senhor. E Deus dizia para mim, apenas te põe na posição que eu vou te usar. E quando eu me pus na posição, Ele começou a dar um entendimento, meu irmão. Então não desperdice, meu irmão, teu chamado. Não desperdice, porque fazer missão é chamado. Pregue o ID aonde você estiver. Aonde você estiver, doa quem doer. Ah, mas é fulano, é magistrado, é doutorado, não importa. A palavra de Deus tem que ser pregada. Você não pode se achar menor. Sabe por quê? Porque quem te capacita é Deus. Você é menor para o homem, mas para Deus você é grande. Então, meu irmão, quando eu entendi isso, eu sabe o que eu faço? Eu não paro. Porque a palavra, irmãos, que dá, Deus dá o entendimento da palavra. Basta você buscar de todo o seu coração. Então aquela mulher, ela poderia ter aquele encontro, porque quando ela perguntou se ele era profeta, ela viu que ele já era, né? Então, ela deveria ter dito, não, mas peraí, eu já tenho muitas coisas erradas que eu estou fazendo. Então eu não vou querer nem aproximação. Ela quis o quê? Se aproximar de Jesus.
e começou a querer saber que água que ele estava falando, porque aquela água espiritual, meu irmão, que ele deu para mim e para ti essa noite, que ele tem dado todos os dias para nós, sabe para quê? Para nós, todos os dias o pecado bater na nossa porta e nós dizer não. Sabe por quê? Porque nós sabemos que tem um Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Porque nós sabemos que tem um Deus que amou de tal maneira que ele deu o único filho por amor a mim e a você. Será que nós daria nosso filho? Será que nós pegaria nosso filho agora se Deus pedisse e disse para morrer pela humanidade? Não ia dar. E ele deu, irmãos. Então vale a pena, meu irmão. Então a palavra de Deus, ela é uma palavra que quando a gente tem chamado, a gente tem sede. Sede da palavra. Sede da palavra. Não pense que nós somos perfeitos, nós não somos. Não pense que nós somos santos, também nós não somos. Sabe por quê? Porque se nós fossemos santos, nós já tínhamos subido. Nós somos pessoas falhas, cheias de defeito. Mas são pessoas que Deus todos os dias nos usa, nos capacita para pregar a palavra dele, fazer o id dele. Então não se sinta menor. Se você tem vontade de pregar a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Que nem no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei. Ele medita de dia e de noite. Se nós continuarmos a meditar, irmãos, ainda que seja só à noite, na hora de dormir, meditar na palavra, você consegue, irmão. Sabe por quê? Porque é Deus que capacita, meu irmão. Então a palavra é tudo em nossa vida. Então não se sinta pequena, meu irmão, essa noite. Faça igual aquela mulher. Ela foi até, Jesus foi até ela. Porque Jesus, irmãos, ele ia até a pessoa também. Quando Zaqueu se escondeu naquela árvore, ele poderia ter passado ali e ter feito de conta que não estava vendo Zaqueu. Mas ele fez o que? Ele chamou ele pelo nome. Essa noite ele está te chamando pelo teu nome. Ele está dizendo: ei, volta para mim, volta para os meus caminhos. Ei, vale a pena abandonar esse mundão para vir para a minha presença. Porque não pense, irmãos, porque hoje as pessoas não querem aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas olham: ah, fulano tem erro, eu tenho um vizinho que é evangélico, ele aconteceu isso, eu tenho um pastor que fez isso, fez aquilo. Sabe por quê? Porque o homem, ele costuma olhar para o homem, mas você tem que olhar para Cristo, porque o alvo seu é ele. Homem nenhum vai salvar ninguém, só Cristo. Olhe para Cristo, porque o seu alvo é Cristo. Quando alguém vem falar para você: ah, mas pastor tal roubou, pastor tal adulterou, você tem que dizer: sabe que se prostituiu? Meu alvo é Cristo. Diga aí aonde está na palavra que ele pecou. Porque Adão e Eva pecaram, mas Jesus, ele foi fiel ao Pai até o fim, meu irmão. Ele morreu, ele sofreu tudo por amor a mim e a você, porque ele não tinha pecado. E o pecado que ele levou sobre ele foi o nosso. Esse amor é muito grande. Então vale a pena nós servir a esse Deus e fazer o id de Jesus. Pregar o evangelho, meu irmão. Pregar o evangelho. Eu já fui, muitas pessoas já disseram pra mim, eu pregando o evangelho: ah, minha irmã, vai pra lá, porque eu não quero saber desse negócio de crente. Porque as pessoas olham pra nós como se fosse uma religião, não é assim? Eles acham que nós estamos querem ser mais do que os outros. Não, irmãos, é porque nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertou. Porque quando a gente conhece a verdade, eu vou colocar mais São Francisco e Santo Antônio da minha casa. Você acha, irmão? Por quê? Porque a verdade liberta. Agora eu digo para você também: não sirva a dois senhores. Porque ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque um você ama, o outro você odeia. E Deus me revelou de madrugada, quinta-feira, que aqui tem alguém, eu não sei quem é, mas tem pessoas aqui dentro da casa do Senhor que estão com o altar de Baal dentro de casa. Eu não sei o que é. Deus falou, meu irmão. Então veja bem como está a sua vida com Cristo, porque eu lhe digo uma coisa: eis que estou à porta e bato. Aonde Jesus entra tem que ter mudança. Aonde Jesus entra tem que ter transformação. Se você deixar ele entrar, não adianta servir dois senhores, porque um você vai amar e o outro você vai
Porque com Deus não tem esse negócio não. Eu sou aqui uma metade, eu sou da metade. Não. Porque você depois vai ver as consequências. Porque com Deus ninguém brinca. Porque Deus diz: vinde como estás. Mas Ele não manda a gente permanecer como estás. Nós temos que se libertar. E a libertação vem através da palavra. Então se você está ouvindo a palavra está libertando, então começa a se desfazer de coisas que você vê que não é do agrado de Deus. Porque o pastor pode até não estar vendo, nosso pastor, mas Deus está vendo. E você tem que ter medo, não é do pastor José não. Você tem que ter medo daquele que não dorme. Porque Ele, você vai acertar as contas com Ele. Porque agora Jesus está em forma de advogado, mas vai vir o juiz que é Deus. Ainda tem tempo, irmão. Então, medite nessa palavra: conhecerei a verdade vos libertará. Se liberte. Se liberte para você ter o melhor de Deus. Porque quem capacita é Deus. Não se ache pequeno. Não fique rejeitando as oportunidades de Deus. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais essa oportunidade. Porque Ele está vendo. Ah, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Mas você tem vergonha de fazer coisa errada? Você tem vergonha de fazer coisa errada? Não. Tem vergonha de pregar o Evangelho? Você está com vergonha de Jesus. Porque o Evangelho é dele. Conhecerei a verdade vos libertará. Então essa noite é noite, é culto de missão. Você que tem chamado, vá à frente do seu chamado. Exerça seu chamado. Não queira apenas uma cadeira. Não queira ainda ser chamado só de pastor, pregador, missionário. Não queira somente esse nome. Queira, sabe o que? Fazer o que a palavra diz. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque quando você está pregando a palavra, você está ganhando alma para o reino de Deus. E uma alma para Ele é muito valiosa, meu irmão. Então, medite nessa palavra essa noite. Conhecerei a verdade vos libertará. Porque Deus, Ele não vai vir dizendo: ah, mas meu filhinho é porque ele não sabia. Não, ainda que você dê um salmo para a pessoa, ainda que você não tenha o entendimento da palavra, mas você entregou lá, Deus se responsabiliza lá para fazer. Porque existem pessoas, irmãos, que às vezes chegam na casa sua, dá um salmo para você, e ali Ele já alivia a sua alma. Então, irmão, fazer o ir de Jesus é isso. Ah, irmão, mas eu quero servir a Deus aqui sentadinho no meu banco. Sabe por que Jesus? Irmãos, se você não meditar na palavra, você vai dizer o que naquele dia para Ele? Quantas almas tu ganhou para Jesus? Quantas almas tu já ganhou para Jesus? Porque tu não quer ler a palavra. Hoje, ninguém quer ler mais a palavra. Hoje as pessoas querem tudo. Antigamente, a igreja, na hora do culto, você via muita saudação. Não era assim? Vem irmãos, tal, aí o irmão vinha uma saudação, vinha um leve. Hoje não, hoje as pessoas, todo mundo só quer louvar. Tem pessoas antigas, irmã Claudete, muito tempo na igreja, mas ele só quer louvar. 10 anos, 8 anos, não quero, porque não quer meditar na palavra. Sabe por quê? Porque quem dá entendimento é Deus. E se você se mergulhar nessa palavra, não estou dizendo que você não deve louvar, você tem que louvar, mas também você tem que ter a palavra. Porque quem levanta é Deus. Porque no momento que o levita louvou e o outro levita aqui, a gente sentiu a palavra. Porque no momento que ele estava louvando, ele estava meditando na palavra. Deus estava dando entendimento da palavra. Então ali ele já estava curando quem estava precisando. Por quê? Porque a palavra. Quando a irmã louvou a palavra, ela começou a falar da palavra. E você viu que o louvor tinha palavra. Então é isso, meu irmão, essa noite. Não se ache pequeno, porque quem vai te capacitar é Deus. Quem vai te capacitar é o Senhor. Então é culto de missão. Faça missão para o reino de Deus. Que vale a pena a gente servir esse Deus. Vale a pena as afrontas. Porque todo dia a gente é afrontado. Mas eu lhe digo uma coisa, que vale a pena, porque lá no final nós vamos ver para onde nós vamos. Porque naquele grande dia Ele vai dizer: venha bendito do meu Pai. Porque para nós vai estar preparado. Porque valeu a pena nós sofrer perseguições. Valeu a pena nós sofrer humilhação. Porque nós aqui, irmão, ainda estamos conseguindo ainda pregar o Evangelho. Mas vai chegar tempo que nós não vamos conseguir mais pregar a palavra. Como tem lugares aí que eles não conseguem mais pregar a palavra. Porque
porque foi proibido. E nós ainda estamos aqui, sabe aonde? Na bênção, porque nós pregamos uma palavra no meio da rua, nas praças, ainda pode. E quando chegar o tempo que nós não podemos mais pregar essa palavra, que a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que o povo vai ter fome e sede, mas não é sede de comida, de água, e nem fome de comida, não, é da palavra de Deus. Então medite essa noite. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te levantar. Aí, irmã, minha vontade é louvar. Louve de todo o seu coração. A minha vontade é ser um missionário. Vá, meu irmão. Medite na palavra que Ele vai te capacitar. Porque quem capacita é Jesus. Mas Ele só pode capacitar se você meditar na palavra. Porque não existe ninguém, meu irmão, que medite na palavra que Deus não deu entendimento, ainda que não saiba ler. Mas Deus dá. Porque existem muitas pessoas formadas em doutorado, mestrado, eles não conseguem ler essa palavra, porque esse entendimento aqui, ele vem dos céus. Então você não se ache pequeno, mesmo que você, eu não tenho um estudo, mas Ele que vai te capacitar. Ele que vai te capacitar. Receba em nome de Jesus. Ele vai capacitar, meu irmão, cada um de vocês que tem vontade de pregar o Evangelho de Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Conhecerei a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos.